Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus esteja com todos. O nosso evangelho de hoje é cuidar do corpo e do espírito. A perfeição moral consiste na maceração do corpo. Para resolver essa questão, vou me apoiar em princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas da saúde e de doença, influi de maneira muito importante na alma, que deve considerar como cativa na carne. Para que esta prisioneira viva, expanda e conceda mesmo a ilusão da liberdade, o corpo deve ser sadio, disposto, forte. Sigamos esta comparação. Aqui estão ambos em perfeito estado. Que deve fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Aqui dois sistemas se defrontam. Aquele dos ascetas, que querem aniquilar o corpo, aquele dos materialistas, que querem rebaixar a alma, duas violências que são quase tão insensatas tanto uma contra a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão amam com tédio e se alegram com a economia. Onde está então a sabedoria? Onde está a ciência de viver? Em parte alguma. Esses problemas ficariam sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes a relação que existe entre o corpo e a alma, dizendo-lhe que, visto serem necessário um ao outro, deve-se cuidar de ambos. Amem, portanto, sua alma, mas cuidem também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus. Não castiguem o corpo pelas faltas que seu livre-arbítrio o induz a cometer e pelas quais ele é tão responsável, como o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Serão, portanto, mais perfeitos se martirizarem o corpo. Não fiquem menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos para com o próximo? Não. A perfeição não está nisso. Está por inteiro, pelas reformas que fizerem seu espírito passar. Dobrem-no, submetam-no, humilhem-no, mortifiquem-no. É o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus, o único que conduz à perfeição. Então, meus irmãos, cuidar do corpo e da alma. Né? Será que estamos cuidando bem do nosso corpo? Esse templo do Espírito de Deus que, né? Nosso corpo é um templo do Espírito de Deus. É um templo de Deus, pois Deus vive em todos nós. Então, nós devemos cuidar do corpo como cuidar da alma. Alimentamos o nosso corpo com o alimento que ele precisa para viver, né? E alimentamos também a nossa alma, pois não só de pão vive o homem, como disse Jesus. Então, a nossa alma, nós alimentamos ela com bom estudo, lendo um bom livro, né? Procurando estudar e aprender sobre coisas boas, coisas úteis que vão fazer a diferença em nossas vidas, no nosso proceder, na nossa maneira de sentir. Por isso, lendo bons livros, estamos alimentando a nossa alma. Quando a gente admira um céu estrelado, aquela lua cheia linda, e ficamos ali agradecendo a Deus por tanta beleza, estamos alimentando a nossa alma. Quando colhemos rosas, né, e sentimos aquele perfume tão gostoso e lembramos de Deus, estamos alimentando a nossa alma. Quando cuidamos dos nossos animais com carinho, com amor, quando temos boas amizades, estamos ali juntos, numa boa conversa, no bom papo que engrandece a todos nós, estamos alimentando a nossa alma. Quando estamos trabalhando com felicidade, com boa vontade, alegria, quando estamos servindo ao nosso próximo, né? Quando estamos cuidando dos doentes, dos idosos. Então, há várias maneiras de alimentar a alma. Temos que ter bons pensamentos e bons sentimentos. Se nós colocarmos lixos dentro de nós, como os pensamentos de ódio, rancor, vingança, só desejando mal para os outros, não vendo nada de bom na vida, estamos envenenando a nossa alma. Então, o nosso corpo vai sentir
ele vai ficar doente. Se o corpo nosso fica doente porque pegamos uma gripe muito forte, nossa alma também vai sentir. E se alimentamos mal a nossa alma, nosso corpo também vai sentir. Pois quando as pessoas sentem muito ódio, muito orgulho, sentimentos muito pesados, elas estão envenenando o seu corpo, né? Aí depois vem os problemas de estômago, de coração, de intestinos, né? Então isso tudo, todo sentimento negativo reflete no nosso corpo. Então, como os irmãos falou aqui sobre os ascetas, Buda foi um dos ascetas, né? Ele foi de extremamente a riqueza à pobreza. Então, quando ele andava pelo mundo, né, que ele resolveu largar a riqueza, 5 homens o acompanhavam, mas um dia ofereceram eles arroz e Buda comeu um pouco daquele arroz. Aí os 5 o abandonaram e foram embora. Então ele pensou, né, que ele precisava mudar a atitude dele. Então, em alguns minutos que ele parou para meditar, aí ele soube como tomar a resolução certa. Foi aí onde ele se iluminou e se purificou. Porque, na verdade, ele já era um espírito de luz que estava de retorno à Terra, né? Então, para ele foi fácil. Então, ele encontrou o caminho certo de equilibrar o corpo, de equilibrar a alma. E tem aquelas pessoas que não valorizam o corpo que Deus lhes deu para viver. Enchem de pisse aqui, tatuam ali, põe chifre na cabeça, põe coisa no nariz, coisa na boca. Só que isso vai refletir no corpo espiritual da pessoa, né? Eu vejo muitas pessoas com cada tatuagem horríveis no corpo. Então, quando ela largar esse corpo físico e for para a espiritualidade, quando ela for reencarnar de novo, no corpo físico dela vai estar registrado tudo aquilo que ficou no corpo perispiritual, as marcas que ela fez no corpo, pois o nosso corpo físico é uma esponja que puxa tudo que está no nosso corpo perispiritual, desde que nós existimos, né? Está tudo ali registrado. Então devemos cuidar com amor e com carinho do nosso corpo, de nossa alma, ver como estamos alimentando ambos, né? Pois se a pessoa passa a noite inteira na farra, na bagunça, ela está perdendo um dia da vida dela. Quando ela se enche de ódio, de rancor, ela está perdendo um dia. Quando ela passa a noite cuidando de um doente, ela está alimentando a alma, então isso não vai fazer diferença, porque quando ela dormir e descansar, o corpo vai estar refeito. Então pensamos sobre isso, meus irmãos. Que a paz de Deus esteja com todos. Fiquem em paz. Amém.